Olá, tudo bem? Como foi a passagem de Natal, virada do ano? Que bom, tomara que tenha sido tudo legal, tudo bacana, que você tenha um ano de 2022 de muita paz, muita alegria, muitas realizações. Quero agradecer você que esteve comigo durante todo o ano passado, os novos inscritos também, Isabela, Joyce, obrigado, um abraço para vocês. Bom, nós temos no máximo aí 15 minutinhos, então não sai daí, não desliga também não. E quando você puder, se você receber por outro meio, vai lá no YouTube, Sérgio Cândido de Carvalho, dá um like, lá você me ajuda a divulgar o trabalho, que é importante, legal para a vida das pessoas e não tem cunho nenhum financeiro, levar nenhum tipo de vantagem pessoal, nada disso. Eu apenas gosto de trazer uma palavra, informações bacanas, motivacionais para as nossas vidas, tá bem? E hoje eu gostaria de falar sobre algo muito interessante que não é agradável, que é sobre o julgamento ao próximo, a gente julgar as pessoas. A justiça, a palavra justiça, ela tem vários significados, tomei até o cuidado de olhar bastante aqui, tem muitos significados, mas o que eu gosto é aquele que é um que diz que eu juntei várias palavras e fiz um que da seguinte maneira, que justiça é a distribuição permanente e equitativa a cada um segundo o seu merecimento ou direito. Então essa é uma definição que eu criei, pegando palavras aqui e ali. Se você ler de Platão, Aristóteles e tantos outros juristas também, você verá que essas palavras estarão ali. Então nada mais é do que você ser um distribuidor daquilo que o outro tem direito. Às vezes você e eu pensando assim, eu fiquei sabendo de um casal que se separou e fulano, ele ficou com isso e ela ficou com aquilo, não achei aquilo justo de jeito nenhum. Às vezes nós não encontramos a justiça do nosso entendimento em alguma coisa, mas que a justiça lhe valia aquilo. Então é a distribuição justa, ou pelo menos segundo a lei, segundo aquilo que está previsto, né? Mas quando nós falamos de julgar o próximo, julgar o outro, a outra pessoa, nós temos que ter um cuidado a mais. Por quê? A justiça trabalhista, a justiça civil, criminal, a justiça de várias maneiras, nas relações pessoais, aí que está o problema. Então, nós ficamos muito embaraçados, porque nós, quando fazemos um pré-julgamento, aí que está o problema. Quando você faz um julgamento, você tendo ou não direito a isso, é quando você, por exemplo, fala uma verdade com uma pessoa e aquela pessoa não gosta daquilo, então ela fica brava e fala que você está fazendo julgamento. Se você faz um pré-julgamento, aí sim nós costumamos ferir, magoar a outra pessoa, sendo que nós não somos, aspas, juízes daquele assunto. Então, o que nós podemos fazer a respeito disso? Nós temos que tomar o cuidado de sabermos da seguinte maneira: até que ponto eu tenho direito ou legalidade para fazer aspas, julgamento sobre alguém ou sobre algo. Então eu tenho uma história legal para ilustrar isso. Eu adoro contar histórias porque elas ajudam a gente a aprender o assunto. É muito interessante o seguinte: um leiteiro de uma cidade pequena, ele procurou um delegado e fez uma queixa contra o padeiro daquela mesma cidade. Acontece que os dois não se davam bem, tinham alguns problemas pessoais, e o leiteiro, então, querendo vingar-se dele, foi lá e fez uma queixa com o delegado. Na seguinte maneira: doutor, eu comprei 1 quilo do pão dele, e quando eu cheguei em casa eu pesei, só tinha 800 gramas. O delegado, então, ouvindo aquilo, fez um registro, falou, então o senhor vai ter que me provar. Ele falou, eu vou provar. Foi lá, pegou o pão, trouxe, levou, e eles fizeram a medida na hora, e o delegado constatou que realmente só tinha 800 gramas. Então o delegado mandou convocar o padeiro para ser escutado. O padeiro chegou e disse, olha, eu não sei o que aconteceu. O delegado mostrou para ele, colocou o pão e mostrou, e falou, olha aqui, o seu pão de 1 quilo só tem 800 gramas. Ele falou, doutor, eu vou te pedir perdão, eu pago pelo meu erro, é porque é o seguinte, o meu peso de 1 quilo sumiu. O que eu fiz? Eu peguei o litro de leite que eu compro lá do leiteiro e coloquei na balança e fiz a medida do meu pão com o litro de leite que ele vende. Então o delegado foi lá, pegou o litro de leite e foi medir realmente o leite dele, só tinha 800 gramas. Então,
aquela maldade que o leiteiro tentou fazer contra o padeiro veio justamente contra ele, sabe? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Às vezes o que nós vamos fazer contra o outro é como um reflexo, é como um espelho, um eco lá na gruta, né? Você fala e volta para você. Você planta, você colhe. Você olha no espelho, é a imagem que projeta para você. Então, mas o que fazer então para a gente ser justo? A primeira coisa que nós temos que fazer para ser justos é ouvir todas as partes. Quando nós estamos com alguma autoridade ou mesmo uma amizade a respeito daquilo. Então nós não vamos ficar julgando as pessoas pelo que elas fazem ou falam. Segunda coisa, nós temos que ter a imparcialidade nas análises. Nós analisamos as coisas com o nosso entendimento, com aquilo que nós pensamos e fazemos um pré-julgamento pelo que nós entendemos. E a nossa vida intelectual é formada pelo que nós aprendemos. E nós aprendemos de um jeito com alguém e carregamos aquilo como verdade absoluta e nem sempre é. Terceira coisa que nós podemos fazer é não avaliar segundo as nossas próprias verdades. Porque há, por exemplo, pessoas que não acreditam em Deus. Há pessoas que acreditam em Deus. Há pessoas que acreditam em Deus e falam de Deus, estudam e pesquisam Deus. E há pessoas que não querem saber se existe ou se não existe, elas querem viver suas próprias vidas. E às vezes, como alguém, por exemplo, gosta muito de Deus, e muito respeito por Deus, fica bravo com aquela outra pessoa que não acredita em Deus. Ela tem direito de acreditar ou não acreditar. Por isso que algumas pessoas odeiam religião, porque as pessoas querem enfiar o entendimento seu na mente do outro, talvez até na hora imprópria. Todas as vezes que você for avaliar algo, lembre-se que a verdade tem 3 lados: o meu, o seu e o verdadeiro. Porque às vezes o meu não é igual ao seu e nenhum dos dois tem razão. Nós aqui gostamos de fazer as coisas do nosso jeito, nós queremos que o outro seja como nós somos. Nós jogamos pedra no outro porque ele fez algo que nós não gostamos ou não concordamos, ou não apoiamos, não aprovamos. Mas quem diz que nós temos direito na vida do outro? Eu conversei com uma pessoa em certa ocasião, essa pessoa tem umas práticas de vida que não são assim muito aprovadas com a sociedade, e a gente conversando, e eu tentando ser bem educado e tal, em um dado momento eu disse para aquela pessoa assim: não, mas eu respeito sim a sua escolha. E aquela pessoa me disse: não é uma escolha, eu não fiz escolha, eu sou assim. E aquilo soou na minha mente de uma forma diferente de tudo que eu já tinha escutado a respeito de pessoas como aquela. Então eu saí dali com a minha mente um pouco modificada a respeito daquele assunto, sabe? Porque nós temos essa mania de fazer julgamento e às vezes muitas delas nós erramos, nós cometemos deslizes. Você briga com seu esposo por uma mensagem que você viu no celular dele ou ele no seu celular. Às vezes é algo que não tem importância alguma. Nós julgamos o outro por coisas que nós não sabemos se são verdades ou não. Tem uma outra história simples, mas muito bacana, que tinha um senhor muito humilde e ele estava precisando de dinheiro para pagar a prestação da sua casa e ele estava desempregado, a família passando dificuldade, a esposa doente, ele não sabia mais o que fazer. Então ele foi para o seu quarto, fechou a porta, ajoelhou e começou a falar: meu Deus, o que eu vou fazer? Aí do nada veio a mente dele, ele pensou: ah, já sei, eu vou escrever uma carta para Deus e vou pedir para me dar esse dinheiro. Deus é dono de todo o ouro, de toda a prata, eu vou fazer isso. Foi lá para sua mesa, sentou-se, pegou papel, caneta da moda antiga, não tem WhatsApp, ele não tinha o número de Deus, e ele escreveu na carta lá: Senhor Deus, estou passando muita dificuldade para pagar minha prestação. O Senhor sabe disso, mas eu faço questão de escrever. Eu estou precisando de 500 dinheiro para pagar minha prestação. Por favor, Deus, não me deixe só, não me abandone. Assinou, fechou a carta, envelopou, foi lá no Correios e colocou, depositou a sua carta lá. Os funcionários do Correio estavam recebendo as cartas, selecionando os endereços. Quando viram aquela carta, falaram: mas e esse endereço aqui? Chamou os funcionários e um deles disse: olha aqui, será que é brincadeira de alguém? Olha o endereço, o céu. Essa pessoa escreveu uma carta para Deus, o que nós vamos fazer? Aí um teve a ideia, falou: vamos fazer o seguinte, vamos abrir a carta e vamos ver o que é.
É curioso, né? Depois o caso a gente vai lá, explica para ele, cometeu um erro, etc. Abriram a carta. Quando viram aquilo, ficaram chocados, com pena. Ele escreveu tanta coisa lá. Aí os funcionários disseram, peraí, vamos fazer o seguinte, quem sabe nós podemos ajudar esse moço? Vamos fazer uma, aspas, uma vaquinha, vamos juntar esse dinheiro, vamos dar para ele? Aí cada um deu um pouquinho daqui, um pouquinho dali, tudo, e era 500 que ele precisava. Eles acabaram conseguindo 470. Cada um deu tudo que pôde. Aí alguém falou, não, vamos mandar os 470, 30, ele arruma com alguém, é mais fácil. Vamos abençoar esse moço? Vamos. E todos felizes, juntaram aquele dinheirinho todo, enveloparam, puseram no envelope e devolveram para o endereço do moço. Aí estava escrito assim, Deus. E o moço recebeu a carta. Quando ele abriu, ele leu, ficou todo feliz, né? Aí sentou de novo, foi escrever outra carta para Deus de agradecimento. Aí na sua carta de agradecimento, ele escreveu assim, ah, Deus, muito obrigado de verdade pelo dinheiro que o Senhor mandou. Mas da próxima vez, não mande dinheiro pelos correios. Os malandros dos funcionários lá ficaram com 30 do dinheiro que o Senhor me mandou. Então, às vezes, nós fazemos um pré-julgamento, os funcionários que tinham abençoado aquele homem acabaram tomando essa culpa, né? Então, quando você for fazer pré-julgamento ou julgamento sobre alguém, avalie se é necessário. Se você tem realmente autoridade para aquilo, se escutou a outra pessoa, o seu problema. Abraham Lincoln foi um dos presidentes, né, dos Estados Unidos. Ele falou uma vez certa coisa que eu gravo na minha mente e carrego comigo. Ele falava assim, a minha maior preocupação não é porque eu errei, e sim se eu estou contente com o meu erro. E nós erramos muito julgando os outros. Às vezes tem pessoas que têm a capacidade de olhar e dizer assim, ah, eu não fui com a cara de fulano de tal, o meu anjo da guarda não combina com o dele, umas expressões tão vulgares, estranhas, né? É porque os momentos mais dolorosos da nossa vida são aqueles que revelam a nossa fraqueza, a nossa verdade, o nosso caráter. Tem uma frase também muito legal sobre o julgamento, sobre as pessoas, que nós temos que aprender, sabe o quê? É a respeitar o outro. Dentro do que for possível para você, amar o outro mesmo. Ah, eu vou ajudar no que eu puder. Ajude então, se tem condição, ajude. Faça o bem, como dizem alguns, né? Não é a frase de Deus, nem bíblica, mas fala, faça o bem sem olhar a quem. Essa é a maior ideia. A frase bacana que tem é assim, olha, procurei Deus e não encontrei. Procurei a mim mesmo e não encontrei. Procurei o meu irmão, encontrei os três. Viram? Portanto, antes de julgar os outros, fazer pré-julgamento, ou falar mal das outras pessoas, denegrindo a sua imagem, pensa o seguinte, ame, respeite, faça o outro feliz e pode ter certeza que a felicidade justa de Deus, ela vai te encontrar, tá bom? Se eu falei algo que você não gostou, não me julgue por isso. Eu tentei fazer o melhor, tá bom? Um abraço, até o próximo. Não deixe de ir lá no YouTube, dá um like, de preferência se inscreva no canal. Será um prazer, te desejo um 2022 de muita paz, muita alegria, muita justiça na sua vida e na vida dos outros. Um abraço e até o próximo.